Boa noite a todos e a todas. Em nome da Faculdade 28 de Agosto, que é a Faculdade dos Bancários, que acabou de ser aprovada pelo MEC, e em nome da presidenta do Sindicato dos Bancários, também da Giovândia Leite, que não pôde estar aqui, nós saudamos a todos e desejamos a todos um ótimo debate. Muito boa noite. Obrigado. Bom, não vou enrolar mais muito, mas enfim, a gente ficou muito contente com esse debate, que tinha sido originalmente marcado para um auditório de 70 lugares na Avenida Paulista, e a maior satisfação é a gente ver que, transplantando para um espaço aqui no centro da cidade, a gente tenha conseguido trazer realmente um público bem interessado e amplo. Eu vou passar a palavra para o Antônio Martins, editor do Outras Palavras, que vai conduzir aqui o debate. Ao fim da atividade, a gente tem um certo teto aqui para encerrar o espaço. Ao fim da atividade, a gente vai ter uma breve sessão de autógrafos, se vocês quiserem, com livros do Christian, do Paulo, do Vladimir e da Maria Rita. E o Antônio vai cuidar aqui da condução. Bom debate a todos. Boa noite para todo mundo, obrigado pela presença, desculpe o atraso. Como moderador e como jornalista, gostaria só de iniciar destacando uma observação muito feliz do Safatli, num artigo recente para a Carta Capital, onde ele falava da capacidade da psicanálise brasileira, em especial do Christian, de fazer a observação social da realidade brasileira, a observação social psicanaliticamente orientada. E uma das observações, talvez uma das observações centrais do Christian, diz respeito a algo que nós estamos vivendo concretamente no cenário brasileiro hoje e que talvez tenha atraído muitos de vocês aqui. É o fato da diminuição do espaço público, da restrição do debate público, é o fato da sociedade que se autossegrega, da sociedade que se mura, da sociedade que se cerca em condomínios que se polarizam e muitas vezes essa polarização é artificial. É algo que a gente assiste claramente hoje no debate político, onde, por exemplo, se falava que ataque aos direitos sociais caracterizavam um determinado campo da política brasileira. Há uma imensa polarização, estridente polarização, mas o ataque aos direitos sociais começa a ser uma política comum nos vários campos políticos brasileiros. Onde se falava que certos setores eram favoráveis aos banqueiros e estamos assistindo a uma política de elevação de juros e a uma política de ajuste fiscal que unifica o conjunto dos setores da política brasileira em direção em favorecimento de um setor social muito restrito. Há alguns dias, logo depois que a presidente Dilma, em março, fez uma fala na televisão e desencadeou um panelaço, um amigo postou nas redes sociais uma observação que talvez tenha a ver com isso. Eu vou ler muito rapidamente, que acho que é interessante. Ele diz assim: deixa eu ver se eu entendi. Dilma foi à TV e anunciou que adotará medidas do programa de Aécio, as quais jurou que não aplicaria nem que a vaca fosse. Aí os eleitores do Aécio foram para a varanda bater panela e xingá-la, porque ela decidiu implementar a plataforma na qual votaram. Ato seguinte, aqueles que a chamavam de coração valente ocuparam as redes sociais para defendê-la e apoiar sua coragem de abraçar um programa contra o qual sufragaram, com fé. Então, de certa forma, isso expressa essa tendência de segregação, muitas vezes sem conteúdo. Em contradição, nós temos debates como esse, em contradição a esse esvaziamento da democracia, que esse fenômeno que o Christian descreve revela, nós temos debates como esse, de centenas de pessoas. Nesse mesmo horário, está havendo, por exemplo, um debate no Centro Maria Antônia sobre a criação de um centro cultural do Pororó, bastante mercantilizado. Nesse mesmo instante está havendo, sob o MASP, uma aula pública sobre a terceirização.
Então nós sentimos que, contraditoriamente, essa tentativa de esvaziamento tem uma tentativa de recomposição de um pensamento crítico. A grande pergunta é em que momento esse esforço, essa vontade, esse desejo que nós manifestamos de reconstruir um pensamento crítico vai conseguir se rearticular em propostas concretas de transformação social, de transformação do espaço político. É para isso que a gente está aqui nesse debate. Cada um dos palestrantes terá de 10 a 15 minutos. O Christian falará ao final, comentando as observações feitas ao livro dele. Muito obrigado a vocês todos. Primeiro, o Vladimir. Ok, então, inicialmente, muito obrigado pelo convite de poder fazer parte dessa mesa, principalmente para poder debater o livro do Christian. Também muito feliz pela presença de todos vocês. Eu, na verdade, teria muito mais, acho que talvez fosse interessante falar um pouco como eu leio o livro, e posteriormente colocar uma ou duas questões que, na verdade, são muito mais pedidos para que você possa desenvolver, que, a meu ver, parece que nessas questões talvez possa aparecer aí alguns dos momentos mais originais dessa pesquisa, que com certeza ela é prenhe de novas aberturas, né, me parece, na discussão entre teoria social, filosofia e psicanálise, né, que retoma, de uma certa forma, uma tradição brasileira de pensamento crítico a partir dessa articulação, certo? Nós temos também, por exemplo, o livro da Maria Rita, O Tempo e o Cão, onde, quer dizer, as articulações sobre o problema da experiência e da temporalidade, já numa vertente que passa pelo Benjamin, acaba servindo como um arcabouço fundamental para recompreender o fenômeno da depressão para além do reducionismo psiquiátrico contemporâneo, né? Então, eu diria que já existe, de uma maneira ou de outra, uma certa tradição de articulação entre filosofia, psicanálise e teoria social, que tem uma forte presença dentro do cenário nacional. E acho que isso explica muito do interesse, né, por um tipo de trabalho como o do Christian. Ou seja, ele não é um movimento isolado, ele é, na verdade, desdobramento orgânico, né, de uma maneira nacional de conseguir dar reatualidade, dar atualidade a uma certa dimensão do pensamento crítico. Então, nesse ponto, eu gostaria de insistir em 4 elementos que me parecem que são, na verdade, 4 momentos fundamentais do livro. São as 4 proposições, a meu ver, centrais, e que já uma só já justificaria a importância do livro. Na verdade, tem 4, e elas têm uma articulação muito interessante entre si. Eu insistiria, quer dizer, primeiro, talvez o que apareceu mais é a ideia de que existe um modelo, digamos, disciplinar, que não é o modelo disciplinar tradicionalmente apresentado, baseado, por exemplo, em instituições como a escola, como a empresa, como a igreja, certo? Ou mesmo como o Estado, mas existe um modelo disciplinar, e o nome talvez seja exatamente esse, que é o condomínio. Na verdade, mais do que uma mera metáfora, né, uma metáfora, digamos assim, bem sucedida, certo? Que possa explicitar algumas peculiaridades, algumas idiosincrasias, né, não só do modo de morar brasileiro, mas da forma de vida nacional. Eu acho que mais do que isso, ela expressa um processo que não é eminentemente ou simplesmente nacional, embora aqui isso fique de uma maneira talvez mais visível, que é essa maneira através da qual se vincula ao mesmo tempo uma outra forma de autoridade, né, que não é simplesmente a autoridade com a qual nós podemos nos identificar, certo? Que é a autoridade do pai, a autoridade do chefe de Estado, a autoridade do chefe religioso, que são as figuras de autoridade que classicamente são tematizadas pelo Freud, mas essa figura aparentemente muito mais miserável, certo? Mas ao mesmo tempo muito mais invasiva, muito mais narcísica, no sentido de ser muito parecido conosco, certo? Ser de uma certa maneira um entre nós, mas que exatamente por causa disso pode ter uma capacidade de intervir em meandros da vida
do sujeito, da vida das pessoas que talvez até então fossem de uma maneira ou de outra conservados, porque a figura da autoridade estava muito longe, mas essa é uma figura muito próxima, é a figura que está do seu lado, a figura do síndico, né? Então, ou seja, essa ideia de que existe uma outra maneira, um outro modo de relação à autoridade que já não tem mais essa força dos processos de identificação, mas é simplesmente uma espécie de projeção narcísica, algo que já aparecia, por exemplo, quando o Adorno falava nas suas leituras da psicologia das massas do Freud, do que como nós deveríamos entender daqui para frente o líder, né, como mesmo líder fascista, como essa figura do pequeno grande homem, né, aquele que é muito parecido conosco, né, mas ao mesmo tempo, exatamente por ser muito parecido conosco, ele parece que não só pode falar muito claramente no nosso lugar, mas também, no caso do síndico, ele pode invadir de uma maneira muito efetiva, ele pode normatizar a vida, ele pode a todo momento indicar, afinal de contas, o que é proibido, o que é permitido, não a partir de uma lógica de intervenção no sentido de algum tipo de promessa de processo de formação, mas uma lógica de uma promessa de rentabilidade, né? Ou seja, a ideia de que por que não se deve fazer certas coisas no interior do condomínio? Bem, porque afinal de contas nós precisamos construir um certo tipo de vida que seja adequado para um espaço que, antes de mais nada, não é um espaço de habitar, não é um espaço de morar, é um espaço de investir. Não é um espaço no qual nós habitamos, é um espaço no qual nós investimos, nós rentabilizamos, certo? Quer dizer, uma casa no condomínio, antes de mais nada, um investimento, muito mais do que uma habitação. E isso que pode parecer extemporâneo, porque diria simplesmente respeito ao destino, né, de certos bens, é algo que na verdade tem um impacto fundamental, certo? Na maneira com que formas de vida vão se constituindo, na maneira com que, de uma forma ou de outra, normatividades podem ser impostas. Então, me parece que a primeira ideia extremamente importante é se perguntar, afinal de contas, que tipo de estrutura normativa é essa que encontra no condomínio o seu espaço natural de funcionamento, certo? Quer dizer, que já não é mais derivada das ideias tradicionais, da escola, da empresa, da igreja, do Estado, mas do condomínio, né? Com toda a sua lógica de autoimunização, né? Se a gente quiser utilizar essa ideia interessante do Expósito, né? De insistir bem, existe uma lógica da imunização que diz respeito ao quê? Como o afeto central que circula nesse espaço é o medo, certo? Porque, na verdade, a ideia de que o medo constitui esse vínculo social, essa coesão social, certo? Mas é um medo que pode ser imunizado por causa dos muros do condomínio, imunizado por causa da maneira então como o condomínio sai do espaço urbano, certo? Então é muito evidente que esse processo, digamos, de constituição ou de reconstituição de um espaço vai ser, antes de mais nada, um processo que funciona a partir da lógica da reiteração da necessidade de imunização, para que o condomínio consiga continuar enquanto tal, para que ele não se desagregue numa luta infernal de todos contra todos, ou seja, de você ter que suportar o vizinho que você não tem sequer uma grade para poder esquecer que ele existe, certo? Para que esse processo seja suportável, é necessário que, de uma maneira ou de outra, essa figura, certo, de um muro que pode cair, de um risco que pode ser introduzido nesse espaço, seja constantemente reiterada. Quer dizer, porque é exatamente o medo como afeto que sustenta, em última instância, a adesão das pessoas a um tipo de lógica que é, antes de mais nada, uma lógica da invasão constante. A lógica de que, bem, por que nós precisamos, então, colocar câmeras aqui, ali e acolá? Por que nós temos que ampliar nosso sistema de segurança? Por que nós temos que ampliar nosso sistema, nossa capacidade panóptica? Por que nós temos que intervir na sua vida num nível até então inimaginável, certo? Porque o corpo social que se constitui no interior do condomínio, ele é frágil, ele deve ser lembrado de sua fragilidade a todo momento, certo? Ele pode ser a qualquer momento, assim, a sua imunidade pode cair, a violência que vem de fora pode explodir. Então, eu diria que há toda como toda boa metáfora para entender, digamos, o corpo social, essa nos permite, de uma maneira ou de outra, fazer uma série de desdobramentos, né,
absolutamente interessantes, né, já que se trata de pensar novas formas de estrutura disciplinar. Esse é um ponto. Outro ponto que também aí parece uma das pesquisas mais extensas do livro, né, é essa maneira com que o livro do Christian insere a psicanálise no interior de um processo de formação nacional. Lembra que, na verdade, a psicanálise é um setor de um processo de formação, é algo muito parecido com o que nós fomos ver depois dentro de todas essas tradições da formação nacional, que Paulo sempre descreveu tão bem, desde o problema da formação do sistema literário no Antônio Cândido, como isso foi um processo tão presente na reflexão da constituição da ideia mesmo, do que significa pensar o Brasil. Acho que sempre faltava, de uma maneira ou de outra, ainda essa compreensão de que a psicanálise é um capítulo importante dentro desse processo. É que o fato da psicanálise ter conseguido ter uma força na vida nacional ímpar, o Brasil é, sem sombra de dúvida, hoje, um dos países onde a psicanálise tem uma inserção mais bem sucedida. Eu lembraria que eu não consigo lembrar de nenhum país do mundo, por exemplo, onde é impossível você criar um curso de psicologia universitário sem ter ao menos uma cadeira de psicanálise, né? Talvez o Brasil seja uma forte exceção nesse sentido, isso sem contar a presença contínua da psicanálise no interior do debate sociocultural e mesmo do debate político, para além de questões específicas ligados à saúde mental, ligados à doença mental. Eu diria que isso nos obrigava, de uma maneira ou de outra, a se pensar de onde vem essa capacidade de inserção, quer dizer, por que isso ocorreu, qual é a especificidade da situação nacional. Eu acho que o Christian traz uma hipótese extremamente interessante, ao lembrar que a psicanálise ela sempre teve uma duplicidade no interior da vida nacional. Ao mesmo tempo, ela tentava ser a teoria das razões do atraso. Eu ia ter quanto tempo para falar? 3 minutos. Tá, então tudo bem. Então bem. Então, como tem só 3 minutos, eu vou direto às perguntas. Agora. Bem, mas como eu estava dizendo, pelo menos quando terminar esse raciocínio, porque senão vai ficar muito feio. Então, acho que dentro desse espectro, quer dizer, o Christian fornece uma hipótese extremamente interessante, que é insistir, a psicanálise ela sempre teve uma duplicidade. Ao mesmo tempo, ela era uma reflexão sobre, digamos, as razões do dito atraso nacional, né? Quer dizer, dentro do seu lado, digamos, conservador, ela tentava sempre pensar o que faltava para o homem nacional poder, de uma maneira ou de outra, estar à altura das exigências de um processo de socialização bem sucedido, né? Então, de um lado, se isso é verdade, acho que o que é interessante na hipótese do Christian é levantar também a hipótese, digamos, o inverso disso. Quer dizer, mostrar que a psicanálise também, desde muito tempo, sempre foi uma força crítica que procurou, de uma certa maneira, quebrar essa reflexão, ou seja, esse modo de pensar a experiência nacional a partir das dinâmicas do atraso, certo? Através da tentativa de procurar, de uma forma ou de outra, certo? Algo que poderia fornecer uma especificidade, certo? Mas uma especificidade tal que leva, e aí a pergunta, eu termino um pouco por aí, que leva, eu diria, um dos momentos mais originais do livro, que é insistir. A psicanálise sempre teve, de uma certa forma, uma dependência de uma antropologia que lhe servisse de fundamento normativo. Então, a antropologia totêmica do Freud, a antropologia estruturalista do Lévi-Strauss, no caso do Lacan, bem, e a ideia, uma das ideias interessantes do Christian é insistir. Existe uma antropologia baseada no problema do perspectivismo ameríndio, perspectiva que desenvolvida pelo Viveiros de Castro, que pode servir como uma base de renovação, certo? Para a experiência psicanalítica, certo? Porque, entre outras coisas, ela nos permite também, entre outras coisas, escapar desse modelo de integração da psicanálise à vida nacional, que foi um dos seus eixos principais, que é, de uma certa maneira, a reflexão sobre a estrutura do sofrimento ligada ao atraso da formação, certo? Da sociedade brasileira e dos seus indivíduos. Então, na verdade, o que eu gostaria era de pedir que você pudesse desdobrar um pouco esse ponto, que
eu acho que de fato é um dos pontos mais originais do livro. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Admir. Vamos para as observações da Maria Rita Kim. Bom, obrigada, boa noite, Christian, boa noite, porque os outros todos eu já cumprimentei. Boa noite a vocês. O meu vai ser mais fácil porque eu preparei uns drops, assim, então você pode interromper a qualquer momento que eu posso parar. A cada 2 frases já acabou, entendeu? Fica mais fácil. Bom, primeiro eu queria cumprimentar o Christian por uma ideia genial, que é um psicanalista familiarizado com a teoria crítica, não é? Estudar esse ecossistema dos condomínios fechados para tentar entender a violência e outras formas de segregação como uma patologia da vida urbana, principalmente no nosso século XXI, né? Ele vai mostrando que talvez tem uma série em cadeia de eventos que a vida do condomínio, ao mesmo tempo que ela é efeito, ela se torna causa, quer dizer, mais segregação pela proteção, mais medo do outro imaginário e mais violência. O condomínio não é uma ilha de paz, né? E o maior perigo, em princípio, seria o elemento estranho ao condomínio, né? Daí os muros, daí os crachás, daí a portaria, tudo isso que a gente já sabe. Mas o segundo maior perigo é o seu vizinho, né? Porque afinal de contas esse convívio convoca um pouco algo que o Freud chama, esse convívio entre iguais em classe social, em poder de aquisição, convoca o tal do narcisismo das pequenas diferenças, né? Eu gostaria de lembrar 2 filmes recentes, ambos latino-americanos, que não é que vão tematizar o que a gente quer discutir aqui, eles têm suas especificidades. Um é um condomínio que é um prédio, o outro é um condomínio que é horizontal. Um é o Som ao Redor, que é um filme principiante, eu acho, do Kleber Mendonça Filho, né, que tinha um outro filme antes desse, mas é o mais importante, em que é muito estranho, para quem não viu, é um filme em que aparentemente é um prédio num bairro, na Boa Viagem, em Recife, que é o bairro das famílias tradicionais de Recife, e é um filme estranho porque não acontece nada, são as vidinhas, e ele consegue fazer com que a gente sinta que alguma coisa vai acontecer. Tem um sentimento de ameaça, não é? Não vou contar o filme, vale a pena acessar quem não viu, mas o interessante é o seguinte, no caso do Som ao Redor, esse perigo imaginário, que você não tem nenhum elemento para descobrir de onde vem, ele vem do passado. Porque nos créditos iniciais do filme, que aparecem várias fotos de Recife, tem uma foto que eu não teria reconhecido se eu não estivesse na Comissão Nacional da Verdade. Uma famosa foto de uma manifestação das Ligas Camponesas. Antes do golpe de 64, aqueles camponeses pernambucanos, as ligas começaram em Pernambuco, magérrimos, com aquela camisa esfarrapada e umas foices na mão, achando que eles iam enfrentar o latifúndio e mais tarde o exército, né? Foram horrivelmente reprimidos e com muita gente morta, etc. Mas enfim, tem essa foto e aí continua o filme. A última cena, que eu não vou contar qual é, em que a sensação de ameaça que está presente o filme inteiro se realiza num ato que o filme acaba sem você saber quem foi a vítima, quem foi o autor, o que é muito interessante se você pensar no círculo vicioso da violência social brasileira, e faz ressignificar a foto que apareceu lá, entre outras, como se fosse só um álbum de fotografias de Pernambuco. Esse é um filme. Um outro filme que eu acho que muito pouca gente viu, e que foi muito engraçado, eu fui no Unibanco e tinha, sei lá, 20 pessoas na sala, e quando acabou uma senhora se levantou e falou: que porcaria de filme, não acontece nada, dizendo para quem estava do lado dela, e você falou que era bom. Enfim, se chama Bem Perto de Buenos Aires. Alguém viu esse filme? Seria bom saber se alguém, uma pessoa viu. É um filme que se passa num condomínio fechado de classe média, não é de alto luxo, na periferia de Buenos Aires. Como ele é na periferia de Buenos Aires, tem uma cerca de arame que o separa de uma favela, né? E é genial, porque nesse realmente não acontece nada. E você tem medo o tempo inteiro. Não acontece nada, quer dizer, acontece as relações, é muito bem filmado, o cinema argentino é ótimo, em diálogos, construção de personagens, mas você tem medo o tempo inteiro. E ainda mais que eu já tinha visto o Som ao Redor, eu pensei, no último minuto vai acontecer alguma coisa. E não acontece. O filme é sobre o medo das pessoas que se muram num condomínio, em que cada coisa que acontece, acaba a luz, todo mundo se apavora,
Tem uma mulher que está dirigindo para o condomínio e tem um psicótico que cruza a estrada na frente do carro dela, ela passa o resto da viagem, fecha tudo com o filho, chega o assunto dela, que aquela pessoa... É um filme sobre o medo. E é um filme sobre o medo como efeito do isolamento, e não como o isolamento como a proteção contra o medo, né? O que faz muito sentido, o Christian vai por uma linha muito interessante de explicação psicanalítica, que eu não vou tentar reproduzir porque eu não tive tempo de ler o livro até o fim, mas ele vai falar, então fica melhor. Mas eu vou tomar uma linha muito simples, que é a questão das pulsões de vida e pulsões de morte, né? Quer dizer, todo lugar que segrega, ainda que a circulação, no caso humano, quer dizer, circulação pulsional é inevitável em qualquer espaço, onde há um outro, seja qual for, há circulação pulsional. Mas quanto mais segregado, quanto mais estagnada essa circulação, mais você tem um reino propício, que o Freud chama de pulsões de morte, né? Quanto mais livre essa circulação, mais você tem um reino propício ao que você chama de pulsões de vida. Mesmo que eu esteja usando metaforicamente, mesmo que eu não esteja sendo totalmente fiel ao conceito, a gente pode dizer que um espaço segregado, seja ele uma cadeia, um hospital psiquiátrico ou um condomínio de luxo, ele é mais mortífero no sentido pulsional do que a rua 24 de março, 25 de março, em plena sábado de compras, não é? Ali são pulsões de vida, não é? Não porque as pessoas necessariamente se relacionem no sentido libidinal, mas porque a corrente de corpos vivos em atividade, se esbarrando e se encontrando, enfim, produz uma erotização do espaço, e não uma erotização no sentido vulgar da palavra, não é que as pessoas vão sair se beijando, se abraçando, mas é um espaço vital, não é? Então, onde há estagnação, se instala a pulsão de morte. A sua mais completa tradução é o tédio, e embora eu nunca tenha vivido em condomínio, já visitei uma pessoa que vive em condomínio, eu ficava imaginando viver ali, eu me imaginaria morrendo de tédio, mas isso é muito senso comum dizer, não é? Mas o tédio é a face viva da pulsão de morte. A face ativa é o ódio, não é? É o ódio. E a face passiva é a depressão. Então, esses três elementos, o ódio, que pode ser ao síndico, pode ser ao vizinho, porque nesse mundo que é murado, mas que por ser murado, por supostamente estarmos tão entre iguais, não precisamos de muro entre nós, não é? O inimigo pode ser não o síndico, mas o vizinho, não é? Você se pensa tão protegido na sua diferença especial, que você não dá conta que o vizinho que está com você, que tem o mesmo poder aquisitivo, que gosta da mesma casa, arquitetura, seriado americano, ele pode gostar de ouvir uma música que você não gosta no sábado à tarde, e acabou o seu sossego, né? Na minha rua também acabou o meu sossego, mas eu não odeio meu vizinho, porque eu não espero dele que sejam igual. E eu posso tocar a campainha e pedir para ele abaixar a música e ele não me odeia, porque talvez ele pode até não abaixar a música, mas ele não espera que eu seja um igual. Estamos ali por acaso, naquela rua daquela cidade, se encontraram as pessoas por acaso, né? É claro que o condomínio tem ruas em que as pessoas circulam, geralmente de carro, nos seus serviçais, né? Mas ele próprio já é um espaço segregado nas bordas da cidade, né? E o que se perde, então, nessa estilística da existência fechada em si mesmo, é a própria circulação. Circulação em si é pulsional, né? Perde-se o contato indiscriminado entre anônimos, que nas ruas da cidade funciona como uma extensão pulsional do eu, mesmo que você não goste daquilo. Você tem que lidar o tempo todo com aquilo. E perde-se a chance genial de ser objeto da delicadeza de estranhos. Não sei se vocês sabem, esse é o finzinho da peça Um Bonde Chamado Desejos, em que a personagem principal, que é uma histérica, que vai pirando, vai ficando quase psicótica, e no fim ela é internada. E antes, para ser internada, eles chamam ambulância, a pessoa que vem, e percebendo qual é o delírio dela, dá a mão para ela como se fosse um cavalheiro convidando para ela entrar num carro de luxo, e ela vai, não precisa ir à força amarrada, e ela diz: eu já estou acostumada a depender da delicadeza de estranhos. No caso dessa peça é muito triste, é muito melancólico, ela está indo ser internada e ela é muito solitária. Mas pensem um pouco a genialidade que é você, numa cidade, confiar permanentemente na delicadeza de estranhos.
não é? Você confia que o cara de trás do farol, mesmo que buzine quando o seu carro não avança imediatamente, ele não bate em você. Você confia que o cara que vem numa rua, numa calçada apinhada, vai desviar de você. E 99% das vezes, se ele não desviar e esbarrar, ele vai pedir desculpas. Isso é extraordinário, se a gente pensar na quantidade de loucuras que circulam dentro de cada daqueles corpos que você é obrigado a encarar no dia a dia das ruas, né? O que me faz lembrar a frase do profeta que foi profeta autodenominado profeta Gentileza, que escrevia em todos os muros, todos os pilares do elevado Paulo de Frontin no Rio de Janeiro: gentileza gera gentileza. Né? Mas isso só acontece se for gratuito. Né? Quando é combinado, por incrível que pareça, alguma coisa dá errado, porque teoricamente no condomínio todo mundo devia estar muito bem ali, entre iguais. Mas no espaço segregado, em que o ideal é a redução do outro ao idêntico, perde-se a noção do outro como semelhante, que não é idêntico, né? Qualquer um, o homem comum, o fulano anônimo das ruas, o multiplicado por 1000, né? Os semelhantes na diferença. Esses eu posso considerar talvez mais meus iguais na condição pedestre da vida do que aquele ser especial que, como eu, se isolou num lugar tão especial como o que eu me isolei, não é? Então, nesse ambiente murado em que os anônimos só entram de crachá a nosso serviço, o estranho que entrar, ou o vizinho que não corresponder exatamente à minha expectativa, só pode ser percebido como ameaçador, não é? É claro que a gente não precisa argumentar muito para deduzir que existe uma relação, e isso está em Freud e em Lacan, entre paranoia e violência, não é? E entre espelhismo e paranoia. Quer dizer, é muito mais fácil eu ficar paranoica com um vizinho que teoricamente seria idêntico a mim do que com um absoluto estranho, não é? No fim, Christian, quanto tempo eu tenho? 4 minutos, então vai ser bom. Embora eu não tenha tido tempo de ler o livro inteiro, mas eu dei uma fuçada. E o Christian, afinal, menciona os índios brasileiros, que o Vladimir já resumiu bem. E eu, por acaso, conheci muito bem os Guarani, foram uma das etnias que eu mais visitei pela Comissão da Verdade, e tem essa expressão que você usa, o tecorá. Eu estava uma vez numa reunião, ouvindo as histórias de expulsões de terras sucessivas dos Guarani da região de Dourados, uma cidade que parece um enorme condomínio. É impressionante, ela é muito rica, uma cidade da soja, muito bonita, toda arborizada, com casas baixinhas, em ruas muito calmas. Ela não é um condomínio porque ela não é cercada, mas quase é, né? E os índios diziam muito: nos expulsaram do nosso tecorá, perdemos o nosso tecorá. E eu perguntei: o que é o tecorá? E um deles me respondeu, e eu achei belíssimo isso, não sei se o Viveiro de Castro usa essa, porque provavelmente entre cada etnia eles usam um pouco diferente: o lugar onde nós realizamos o nosso modo de viver. Veja, o lugar em que nós realizamos o nosso modo de viver não é uma construção do eu, do ego, né? Assim, eu falo ego que é mais fácil entender. Não é que você combina, vamos viver como? Antenas parabólicas, silêncio, gramados, tantos serviçais, não é isso. O nosso modo de viver, ele é plasmado por décadas, séculos de ocupação do espaço. Por isso que uma cidade é uma das invenções humanas mais geniais que existe, por pior que ela possa ser, não é? Porque ali se constitui, ou pelo menos nos bairros centrais, nos bairros mais antigos, modos de viver que não são traduzíveis em... Tá bom, mas se você mora em apartamento em Genópolis, por que você não pode morar no apartamento em Moema? Se você gosta de casa, por que você não pode morar no Morumbi? Nem sempre dá, e nem sempre são felizes essas transposições. Porque o nosso modo de viver, ele é plasmado pelo próprio viver coletivo. Ele não é um projeto, não é? São as soluções que se encontram, essas soluções são coletivas, mesmo que inconscientemente, para o convívio, para a circulação, para a ocupação do espaço. Não é só o espaço exatamente, não é? É a estilística que ele comporta, no laço com o outro e principalmente com a história que você tem naquele lugar ou que a cidade já tem naquele lugar. Então vou terminar porque quando os Guarani falam o lugar onde nós exercemos nosso modo de viver, eles reagem muito a ser transportados, por exemplo, para outra terra, mesmo que nessa outra terra possa ter uma mata e um rio, raramente tem, né? Geralmente jogam eles num pasto que o plantador de soja não está mais interessado. Mas o que está faltando nesse lugar para eles?
eles dizem os nossos mortos. Nós não vamos para longe dos nossos mortos. Porque eles consultam seus mortos quando eles têm alguma dúvida e têm que tomar uma decisão. Mas eles não consultam mentalmente, eles consultam lá onde eles estão enterrados. Não é? Tá, essa é uma sabedoria indígena, uma tradição indígena, não é a nossa. E eu não quero dizer com isso que nós temos que viver perto dos cemitérios ou da nossa família está enterrada. Não é isso. Para nós, talvez essa tradução dos nossos mortos tenha a ver com a nossa história, com aquilo que já está marcado nas pedras do chão, digamos assim. Não é? E isso um condomínio não pode repor. Eu fiquei pensando muito na questão do tempo aí, e do uso do espaço. Enfim, vou parar para não abusar do tempo. Muito obrigada. Obrigado, Maria Rita. Pessoal, 2 avisos. Ao final do debate, o Christian vai autografar o livro aqui na parte de cima do ginásio. Nós não vamos ter muito tempo, inclusive por causa disso e pelo horário de fechamento aqui do auditório, do ginásio. Mas é possível, nós teremos uma segunda rodada e será possível fazer perguntas por escrito. Quem tiver perguntas por escrito pode encaminhar para o Kim, que é aquele rapaz de vermelho aqui à minha direita. O Paulo Arantes por 12 minutos. 15 minutos, Paulo. 15 ou 12? 15. Boa noite. Bom, eu vou me restringir uns 15 minutos. Muito obrigado por estar aqui, em companhia do Christian, da Maria Rita e do Vladimir. Vou entrar, bom, o tempo é restrito, mas eu não resisto à tentação de, dada o público presente, que realmente me surpreende, não sabia que havia vida inteligente ainda no Brasil. É um autoelogio nosso todo, mas já imaginávamos uma espécie em extinção, e eu gostaria de lembrar, o tempo é exíguo, mas o livro tem também outras coisas. É bom para Boitempo, quem sabe inserir, fazer uma inserção na forma de e-book no jornal do síndico e tentar vender mais livros. Mas o livro não é só sobre condomínio. Mas tem um capítulo realmente muito divertido sobre condomínio, porque é abordado numa linguagem que não é dos condôminos, e muito menos das administradoras e dos síndicos. Sendo que é um assunto do qual todo mundo, mais ou menos, entende no Brasil, porque fora os privilegiados, como a Maria Rita, que mora em casa, quem mora em condomínio sabe o que é um síndico, sabe se já não foi síndico. Então, quem não foi síndico aqui, levanta a mão. Tem muita... Sabe que não foi? Poucos levantaram a mão. Quem não sonhou em ser síndico? Não. Portanto, se eu fosse já começar a polemizar com o Cristo, eu dizia, bom, tem pouca história dos condomínios brasileiros no seu livro. É uma categoria um tanto abstrata e é uma categoria de gestão. Você fala condomínio, está na sua definição, chamo de lógica do condomínio a transformação dos problemas relativos à saúde pública e mental em geral em meros problemas de gestão. Então, praticamente tudo é condomínio no Brasil atualmente. O Brasil é um grande condomínio. Mas como você entrou na figura específica do síndico do condomínio, você toca num centro nevrálgico da imaginação brasileira. Há o síndico do tempo da ditadura, o síndico da República Liberal, desenvolvimentista, há o síndico da estabilização pós-inflacionária, há o síndico da era Lula. Como é que é o síndico da era Lula? Os que estão soltos ainda, não sei. Há uma tira no nosso estereótipo, há uma tira eu gosto muito dessa tira desapareceu do Laerte há uns 15, 20 anos atrás. Ele inventou um síndico, era o Seu Mário. O Seu Mário era o terror do condomínio até hoje. Meus netos são assustados. Olha, eu vou chamar o síndico para você tomar sopa, assim por diante. Tem sempre o seu Mário. E o Seu Mário era sempre a figura do militar. Porque havia a paranoia, porque não era verdade.
todo mundo achava na ditadura que o síndico era dedo duro, ou o síndico, ou o zelador, ou o porteiro, já todo mundo a soldo dos militares, o que devia ter umas 5%, digamos assim. O regime militar não era tão perfeito assim no controle, hoje o controle é muito maior, só o Obama sabe tudo, mas os militares não sabiam nada. Há uma fantasia nossa a respeito do condomínio. Eu imagino que um pouquinho essa fantasia deve ter contaminado a imaginação psicanalítica do Christian. Bom, mas de qualquer maneira, brincadeiras à parte, é uma metáfora para a ideia de gestão. Nós nunca fomos tão geridos, nunca nos governamos tanto, nunca fomos tão governados como agora, em que prevalece essa lógica do condomínio, em que o síndico é um gestor. O síndico não é bem um gestor, o síndico é um trapalhão, coitado, é um infeliz, um autoritário, tem tudo. De modo que você está falando da gestão de saúde pública. Então, a minha primeira indagação é isso. Eu gostaria que você falasse um pouco, deve ter um bando de gente psi aqui. Não todos não, tem muita gente com cara de que não é psi, não. Reconheci, tem gente diferenciada aqui. Como é que entra... Porque no livro, que não é só sobre condomínios e síndicos, é o capítulo maior do livro, tem 80 páginas de reconstituição da história da psicanálise, da experiência psicanalítica no Brasil, do maior interesse nos livros, raros capítulos escritos sobre isso. Além de outros, entra até a perspectivismo ameríndio, com uma perspectiva clínica. Eu não sei como é que vai ser uma clínica em que o paciente diz: eu sou uma onça. E aí, como é que você se vira? Como é que você se vira sem o Guimarães? Eu sei que você tem vários, tem jaguar, tem onça, tem peixe. Salmão, eu não sei que você pôs salmão. Salmão não tem aqui, salmão tem no Chile. Salmão, bom. Tem um capítulo teórico sobre as noções de mal-estar, sofrimento e sintoma. Tem um subcapítulo interessante para ser discutido, mas não temos tempo, sobre o cinema nacional da retomada, o cinema da retomada. Claro que não é muito rápido, mas é bem interessante, daria um bom debate. Além do... Bom, tem um último capítulo que eu não sei se eu vou ler em vida, sobre uma revisão da diagnóstica lacaniana, eu acho. Ele está encurtando, pode ser que o leito de morte eu arrisco para apressar o processo em frente a esse seu capítulo, mas eu chegarei lá. Bom, isso para dizer que tem muitos assuntos no livro, e que o livro é um enorme panorama, um enorme esforço teórico de pensar o Brasil aqui. Realmente é impressionante. Precisaria ser... E tem uma coisa tem um impulso teórico muito grande. Às vezes, do meu ponto de vista, um pouquinho excessivo. Eu gostaria de mais, assim, feijão com arroz, escrever mais condomínios, síndicos, saúde pública, tal. Bom, eu vou apenas me concentrar nos 5 minutos que tenho aí. Tenho 10? 8? Não, me concentrar num outro ponto, que é o seguinte. Eu dirijo a coleção no qual esse livro, daqui a pouco tempo, chamado Estado de Sítio. E, para variar, não fui consultado a respeito de títulos. Quem fazia seu publisher, mas já me pergunta se capa, título, assim por diante. Eu faria uma sugestão. O título, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, é um verbete de dicionário de psicopatologia. Mas é um ótimo verbete, recomendo. Agora, o subtítulo é muito bom, porque deveria ser o título real. Uma psicopatologia do Brasil entre muros. Ivana, o que vende é o subtítulo, não é o título. É claro que o nome do autor é o nome do autor. Esse subtítulo aqui realmente, digamos que é a encrenca teórica e política comprada pelo fazer uma psicopatologia do Brasil, que já vem com diagnóstico. Não sei se já é o diagnóstico, se é o mal-estar, se já é sintoma, se é sofrimento, tudo junto, que é o entre muros. Bom, e como há um longo capítulo muito original, que reconstitui a experiência da introdução, desembarque da psicanálise no Brasil, que não é uma coisa de só menos importância, mas sobretudo a partir dos anos 70, quando o
lacanismo. O lacanismo é ele que diz, não sou eu. O lacanismo desembarca no Brasil. E essa é uma das minhas curiosidades. Eu queria saber como o lacanismo desembarca aqui, nesse momento, nas suas categorias, no condomínio brasileiro e, portanto, para gerir. São gestores também. Eu gostaria como é que eles gerem esse famoso o social substantivado. Bom, isso eu não vou comentar, você vai comentar. Vou apenas comentar uma parte desse subtítulo, que é a seguinte. No capítulo sobre, o longo capítulo sobre a introdução da psicanálise no Brasil, há uma, não sei se é nesse capítulo ou numa outra passagem, em que o Christian observa o seguinte: o Brasil é um caso, o Brasil é um sintoma. Portanto, a psicanálise, curiosamente, a psicanálise está em casa no Brasil, porque o Brasil sempre foi observado como uma espécie de desvio patológico. Nós somos um manual de diagnóstico patológico, uma estatística meio falseada, mas somos. E desde sempre nos entendemos como desviantes. Então, essa tradição crítica brasileira na qual o Christian tenta entroncar a psicanálise depois das suas vertentes mais recentes, desde o início essa tradição crítica já era uma espécie de autoanálise que nós brasileiros, a classe dominante branca colonial, fazia a respeito desta aberração que nós, sob o prisma da qual nós nos considerávamos no concerto das nações civilizadas. Portanto, nós éramos um caso à parte. E a grande tradição crítica brasileira, quando ela começa com Machado de Assis, já é para fazer a cartografia de aberrações, de subjetividades completamente fora de esquadro, se comparado com aquilo que se imaginava na normalidade europeia. A tradição crítica brasileira consistia em mostrar que essa nossa aberração desviante, ela faz parte dessa normalidade europeia, e portanto, nós somos a verdade dela. Isso desde o início. Desde o Machado de Assis, passa pela tudo que o Lima Barreto escreveu sobre a cultura manicomial no Brasil e o sofrimento. O Lima Barreto é uma coisa esplendorosa, até chegar nos grandes modernos ou modernistas dos anos 20 e dos anos 30, que fazem literalmente uma análise selvagem de alguma coisa que eles chamavam, depois começaram a desprezar, caráter nacional brasileiro. Nós tínhamos um caráter, esse caráter era mau, era um mau caráter. Desde sempre nós éramos um mau caráter. Eu me lembro, quando os lacanianos começaram a se interessar por um assunto chamado Brasil, pelo sintoma chamado Brasil, os mais ortodoxos freudianos, um grande amigo meu, já me disse o seguinte: olha, aquele pessoal do Rio, aqueles lacanianos do Rio, que são tudo meio pirados, eles estão, e não só do Rio, eles estão à procura de um sujeito brasileiro. Ora, dizer, se esse sujeito brasileiro existe, eu não sei, não tenho ideia, mas se existir, deve ser um sujeitinho à toa. A psicanálise, a análise já tinha sido feita desde sempre, nós sempre seríamos um sujeitinho à toa. Bom, o problema com essa tradição crítica é que, a partir de um certo momento, é claro que os modernistas, ele alonga muitas páginas do Christian consagradas ao Omar de Andrade, ao Oswald de Andrade, que eram pratos. Quando os nossos modernistas paulistas descobriram Freud, eles mergulharam de cabeça. Aí eles fizeram uma análise adoidada, tem de tudo. Inclusive com vocabulário novo, que é registrado pelo crítico, por exemplo, Omar de Andrade não falava em recalque, falava em sequestro. Um belo ensaio chamado Sequestro da Dona Ausente. Bom, ele psicanalizava o que pôde, porque faltava mulher no Brasil, era isso. E ele foi lá e enfrentou. Bom, o Gilberto Freire está cheio de sadismo, masoquismo, são uma cena atrás da outra. É como se fosse, é curioso, parece um corpo estranho que vem de Viena, Londres, desembarca no Brasil, quando no Brasil se fazia esse psicanálise selvagem do mau caráter nacional há muito tempo, uma espécie de exorcismo. Bom, de modo que foi necessário, a partir dos anos 30 e 40, que nós nos livrássemos daquilo que o Dante Moreira Leite chamou de a ideologia do caráter nacional. Vamos parar de explicar a nossa anomalia no contexto da expansão de ultramarina do capitalismo e a sua convivência aberrante ou não aberrante, normal, em certo sentido, com a escravidão. Vamos parar de explicar em termos de caráter e, portanto, de patologia mental ou de patologia do desvio, e vamos começar a
reinterpretar o Brasil como parte de uma engrenagem mundial que tem um centro e tem uma periferia. Portanto, nós não somos aberrantes, nós somos a verdade do centro. Aí o ponto de vista que nós temos na periferia é um ponto de vista que conta, sim, no debate internacional e sociologicamente e politicamente vai contar. De modo que, a partir de um certo momento, dos anos 50 em diante, 60 nem se fala, sobretudo com a preponderância do marxismo, desculpe, mas... Essa tradição ela foi desqualificada e foi arquivada, de modo que o achado do Christian ou o desencontro, questão de ponto de vista, é reabilitar numa outra chave aquela velha obsessão em interpretar esse caráter enigmático, perverso, psicótico, neurótico, não importa, que nós costumamos atribuir a essa inconstante alma brasileira que foi posta no divã. Então, quantos minutinhos? 2, 3. Encerro então com um estímulo para, digamos, esquentar a chapa. Era o seguinte: nós sempre falamos isso, portanto a psicanálise ficava um pouquinho afastada. Por isso que, injustamente, quando os lacanianos começaram a se interessar pelo Brasil, nós, quando eu falo nós, a tradição crítica brasileira clássica, ortodoxa, careta, marxista, nós torcemos o nariz com razão, por puro preconceito. Olha lá, que história é essa? Sintoma isso, sintoma aquilo, nós somos um sintoma, não sei mais o que mais. Vamos chamar as coisas pelo nome. Tem classe social, tem trabalho, tem exploração, tem imperialismo, diabo a quatro. Estou simplificando, não era assim. Mas havia uma espécie de divisão do trabalho. Deixamos os Freud é importante para explicar o que é a civilização. A civilização no Brasil é um desastre. Agora aqui como entramos nós. Por que ele é um desastre? O que significa isso? Bom, então isso foi posto um pouco de lado. Ora, curiosamente, essa psicologização da anomalia política e social, que nós continuamos a ser por outras razões, ela está voltando e voltou com uma força total nos últimos 2 anos. E, aliás, eu estou falando nada demais, o Christian tem um excelente artigo a respeito disso, chamado Doença Mental e Política. Isto é, o tema de passar pelo crivo, digamos, analítico, psicológico, psiquiátrico, pouco importa a denominação selvagem de botequim que se queira fazer, ele voltou, bom, posso dizer contra nós, imagino que não deve ter ninguém aqui de vestido de verde e amarelo querendo confraternizar com tropa de choque, então posso falar à vontade, sem nenhum receio. Ele voltou contra nós, porque nós passamos, nós a esquerda em geral, pouco importa as várias divisões, subdivisões, quem está dentro, quem está fora, quem está na cadeia, quem não está na cadeia. Nós passamos a ser a encarnação desse mau caráter brasileiro. Nós estamos sendo psicologizados, analisados, esquartejados, examinados com um bisturi psiquiátrico, neuropatológico, como sendo desviantes. Quem é de esquerda no Brasil hoje é considerado mau caráter, mentiroso, perverso, neurótico, mesquinho, com todo atrasado, voltam todo o repertório diagnóstico regressivo da aberração brasileira, voltou pela direita e furiosamente, confirmando aquilo que os clássicos haviam dito, nós somos híbridos, diferentes. Bom, de modo que quem está fazendo uma psicopatologia do Brasil hoje é a direita. E o Christian teve o prazer de fazer um livro inteligente do outro lado. Parabéns. É isso. Oba, e queria agradecer muito a presença de vocês, desculpar pelo atraso. O metrô parou, ficou na Sé, esperando, né? E um pouco assim, chocante, né? Vindo para um debate sobre condomínios e vendo as pessoas esperando, né? Horas a fio, desde as 5h30, sem metrô, né? Subterrâneo, uma disciplina, né? Terrível. Eu queria fazer alguns comentários rápidos, tentar responder as questões e encaminhar também algumas perguntas em cima das perguntas que me foram feitas, né? Começar pelo Vladimir, que faz essa reconstrução da figura do síndico, né, no nosso atual momento, vamos dizer assim, disciplinar normativo.
né? Puxa a questão da psicanálise do Brasil para aquilo que, vamos dizer assim, ela teria de pior, né? O começo da nossa conversa ele é muito ruim, né? Pelo menos se a gente pegar esse momento aí a partir dos anos 70, né? Dos anos 60 em diante, em que a psicanálise ela deu certo porque foi apropriada como um dispositivo disciplinar, né? Foi apropriada porque era uma espécie de calmante para as classes médias, né? Um edulcorante para a contradição social, né? Que traduzia conflitos públicos em dificuldades, em conflitos familiares, né? A psicanálise ela tinha essa associação com a família, né? Com o patriarcado, né? Ela funcionava como uma espécie de suplemento, né? Recolocando então o pai no seu lugar, a mãe no seu lugar, o filho no seu lugar, muito ao modo da crítica que Foucault faz, né? Ao final da vontade de poder, de saber, ou quando ele diz, não se preocupe, a psicanálise parece uma coisa meio subversiva, pais e mães, mas no final termina tudo bem, né? Ela consegue reencaixar os personagens nos seus lugares e produzir, vamos dizer assim, uma adequação, uma readaptação social, né? Bom, em grande parte esse livro é uma tentativa de mudar a chave dessa localização, vamos dizer assim, da psicanálise, e mudar a chave do que a gente chama, vamos dizer assim, de família e de patriarcado, né? A crítica do totemismo ela vem por aí, né? Vem por uma espécie de naturalização que a gente teria do que é uma família, né? Do que é um pai, do que é uma mãe, do que são os gêneros e principalmente do que é sofrer a partir dessa matriz familiar disciplinar, né? Então, um dos objetivos do livro era mostrar que o sofrimento é um fator político, né? Que o sofrimento não é e não deve ser reduzido à dor, a sensações desagradáveis ou de desconforto, ou então a meros desajustamentos assim funcionais. Ou seja, há uma política em jogo no sofrimento. A gente decide que tipo de sofrimento se torna visível, que tipo de sofrimento merece atenção, que tipo de sofrimento merece encaminhamento e que outro tipo de sofrimento precisa ser silenciado, né? Que é expressado de uma maneira inconveniente, ele precisa ser transformado antes para que a gente possa então se ocupar dele, né? Essa ideia de que existe uma política do sofrimento, ela veio, né, a partir dessa crítica ao totemismo embutido dentro da psicanálise, que a gente consome ele assim meio desavisadamente, a gente consome, inclusive os modernistas paulistas consumiram isso, né, essa ideia de uma antropofagia identitarista, né? Uma antropofagia que está baseada numa espécie de partilha inicial, a partir da qual a gente sabe quem somos nós e quem são eles, né? Bom, num certo regime mais arcaico, né, mais aristocrático, a gente não precisava de muros para criar essa partilha, né, para dizer nós dentro do condomínio e eles fora do condomínio. Então, quando o condomínio chega, é para uma espécie de suplemento, vamos dizer assim, dessa racionalidade totemista, dessa racionalidade territorializante, dessa racionalidade que, vamos dizer assim, transforma aquilo que é o espaço público num espaço semi-administrado, um espaço gerido, né? Um espaço que tem leis próprias para o consumo particular, né? Bom, então o objetivo do livro era mostrar que o sofrimento devia ser introduzido como categoria clínica em psicanálise, né? E a partir disso provocar, né, que tipo de política que a gente pode pensar e imaginar a partir desse caso aí específico do condomínio, mas que se torna, não sei se eu vou fazer essa pergunta para o Vladimir, né? Se você acha que a gente ainda está num momento, vamos dizer assim, em que esse é um sintoma agudo e presente, né? Porque na clínica, quando a gente consegue ver muito bem um sintoma, é porque a gente já está em outro, né? A gente já tem uma certa distância em relação a isso, né? Eu me pergunto se o nosso momento, vamos dizer assim, atual de convulsão, de divisão social, que mostra no fundo o quê? Que os condomínios estão meio insuficientes, né? Que não estão dando mais conta, né? Você precisa, vamos dizer assim, criar novas repartições do espaço público, novos inimigos,
né? Nova partilha entre nós e eles, né? Bom, se isso tudo está acontecendo, é porque de alguma maneira não basta mais, não está sendo suficiente mais os muros tradicionais, com síndicos tradicionais, com gestores com os quais a gente estava mais ou menos acostumado, né? Então, a minha pergunta, né, em resposta à colocação do Vladimir, é se você acha aí que os condomínios ainda são nosso sintoma assim primário, né? Ou se esse é um sintoma que está envelhecendo e nós estamos num momento de transição, né, em que se gesta, sabe-se lá que monstro, né, sabe-se lá que nova forma de sintoma. Carros blindados, não sei, né? Mas justamente nesse momento de passagem, né, quando um sintoma ele não dá mais conta, que fica mais claro, que aparece, né, o cheiro do ralo, né? O som ao redor, o mal-estar, né? É alguma coisa que a gente não consegue nomear direito, daí nomeia mal. Mas isso só acontece quando o sintoma não está fazendo muito bem a sua função, né? Então, resposta e pergunta, Vladimir, ainda estamos assim completamente organizados pelo condomínio ou vem vindo alguma coisa assim pior, né? Maria Rita, né? Essa tua observação sobre o Tecorá e sobre a relação peculiar, né, dos indígenas com o seu... Estava voltando na tua experiência, né, na Comissão da Verdade, com os indígenas, né? Não sei se todo mundo está a par, a Maria Rita ficou encarregada de pesquisar, né, as atrocidades, os efeitos deletérios indiretos, né, que o regime de exceção, a ditadura, causou nas populações indígenas, né? Então, um grande contato pelo Brasil afora com essas experiências, eu diria assim, antropológicas, de sofrimento, né? Quer dizer, sofrimento até então invisível, um ótimo exemplo para o que eu estou falando, né? Quer dizer, quando a gente pensa nos prisioneiros políticos, nos sequestrados, né? Quer dizer, a gente tem uma certa imagem do que é sofrer naquele momento. Tem outras formas de sofrimento que a gente pode levantar, e quando a gente levanta e quando a gente reconhece, quer dizer, isso molda a nossa maneira de experimentar e de sofrer o presente, né? Essa é uma tese, vamos dizer assim, meio psicológica que eu defendi no livro, né? O sofrimento ele se transforma da maneira como ele é reconhecido. O sofrimento que é reconhecido de um jeito se transforma de um jeito. O sofrimento que é reconhecido de outro se transforma em outro, né? Portanto, há atos políticos, né, quando a gente nomeia, quando a gente dá visibilidade, quando a gente inscreve no espaço público, no discurso público, uma forma de sofrer de uma determinada população, como é o caso, então, dos indígenas brasileiros. Essa formulação, né, então, do Tecorá, de que é o lugar onde nós realizamos nosso modo de viver, né? Eu vou tomar essa formulação para, vamos dizer assim, lê-la a partir de como eu estou propondo essa interpretação psicanalítica do perspectivismo ameríndio, né, do Eduardo Viveiros de Castro. Porque haveria uma interpretação disso modernista, né, que seria mais ou menos o seguinte: nós somos o que somos, e em função do que nós somos, nós habitamos um espaço. Nós moramos aqui, nós nos ocupamos desse lugar. Aqui nós enterramos nossos mortos, aqui nós fazemos as nossas memórias, aqui a gente se lembra de quem a gente é, né? Essa interpretação, vamos dizer assim, em que o nós está pré-constituído em relação ao lugar que a gente habita, né? Eu poderia dizer assim, relendo essa mesma formulação, você não indicou nenhuma das duas, mas a gente poderia reler essa formulação de um outro jeito, né, com o jeito que eu estou tentando assim valorizar no livro, que é fazendo uma crítica do identitarismo, né? E daí ficaria assim, né? Nós não somos o que somos antes do lugar em que nós somos, né? É porque há esse lugar que há um modo de vida. É dele que vem a vida, que a gente recria, simbolicamente refaz nesse lugar, né? Quer dizer, a patologia dos condomínios, ela é uma patologia do lugar, né, que afeta, né, que estimula a produção de, vamos dizer assim, identidades excessivas, né? No fundo, a forma de vida em condomínio é uma forma que padece, que sofre com excesso de identidade.
né? Ele tem que ser aquela pessoa que consome aquele objeto, que vive naquela empresa, que pensa daquela maneira. O apego que ele tem ao lugar é um desdobramento e uma confirmação desse, vamos dizer assim, desse excesso de identidade, né? Acho que com o Viveiros de Castro, com o perspectivismo animista, para dar uma ideia do que eu estou defendendo no livro, a gente teria que pensar ao contrário, né? É porque há um lugar, é porque há o outro, é porque há a onça, né? Como Paulo falou, né? Quer dizer, a partir disso eu me pergunto quem sou eu para esse lugar, né? Quem sou eu para esse outro, né? E isso pode terminar mal, porque eu posso me descobrir o canalha, o pequeno grande homem, ou o sujeito que está fora da ordem, o sujeito que acha que está, vamos dizer assim, cumprindo sua boa parte para o nosso belo quadro social, e na verdade ele está simplesmente reificando, reproduzindo uma forma de vida, vamos dizer assim, para usar a palavra da moda, corrupta, né? Bom, então para você, Maria Rita, eu queria te agradecer, né? Queria pagar um tributo, né? Também, porque essa ideia de reler o mal-estar da civilização a partir do espaço, ela é um pouco copiada, né, do seu livro sobre o tempo e o cão, né? Onde você faz uma análise da depressão a partir do tempo, né? E é uma fenomenologia impressionante, porque ela funciona muito bem na clínica. E a Maria Rita vai dizendo: olha, o problema depressivo é que ele está numa espécie de descompasso com o seu próprio tempo, né? Eu, na verdade, reapliquei essa ideia para o espaço, né? Quer dizer, tem um descompasso, né, na experiência de vida com o espaço, né? Bom, minha pergunta para você, Maria Rita, a partir dessa ideia do mal-estar, né, como um empuxo à nomeação, né, que você acha de pensar que esse empuxo à nomeação, empuxo à nomeação, né? Quer dizer, quando um sintoma fracassa, quando ele não está mais funcionando, aparece ou tem algo fora da ordem, né? E a nossa primeira reação, e rápida, e assim, excessivamente assim, impulsiva, seria de encontrar um nome para isso, um nome rápido demais. E eu me pergunto se você concorda que esse nome, no nosso momento, né, ele gira entre a violência e a corrupção, né? E que essa nomeação é uma nomeação patológica. Pelo seguinte, porque quando a gente rapidamente fecha o circuito e diz, não, esse mal-estar tem um nome e ele é a violência, a gente homogeneiza violência contra o índio, contra a mulher, violência de classe, bullying, violência militar, quer dizer, tudo vira a mesma violência, né? E aí você perde a gramática, a história, aquilo que é tão importante na formação de um sintoma, que são as suas contradições, né? As suas diferentes contradições, né? Então, essa é a minha resposta e pergunta para ti. Paulo, tudo começou, esse livro começou com um convite do Paulo Arantes há uns 15 anos, para um pequeno trabalho um artigo numa revista chamada Reportagem, né, do Laurindo e tal, sobre o Brasil. E daí o Paulo falou, bom, juntou 3, 4 pessoas e escrevi sobre o condomínio, né? E daí depois eu falei, Cris, por que você não escreve um livro sobre esse artigo? Era um artigo de 20 linhas, né? Um artigo assim, um esboço, né? Não, isso dá um livro. Eu falei, Paulo, não dá um livro, é uma ideia assim bacana, uma alegoria. Não, Paulo, não, vai dar um livro, né? E durante assim uns 10 anos subsequentes, nós ficamos discutindo se isso dava um livro ou não, né? No teu comentário eu fiquei satisfeito, porque eu acho que pelo menos consegui fazer o meu ponto aqui, né? Marcar o meu ponto. E também devo dizer que você tinha razão, né? O projeto funciona e tal, é uma ideia interessante. E a você, Paulo, eu devo essa ideia do síndico, que na primeira versão não estava tão claro, né? Eu mencionava o síndico e tal, mas foi num texto seu onde você fala do zelador,
né? Que é um texto que você analisa Auschwitz e a função do carrasco voluntário. É uma análise sobre o burocrata e a gênese, vamos dizer assim, do gestor a partir do burocrata, né? Quer dizer, ali realmente a ideia do síndico ficou assim mais poderosa, né? Tinha o Paulo Arantes do meu lado, quem é que vai querer brigar, né? Estava com as costas quentes, né? Bom, para você, Paulo, quer dizer, tem essa discussão antiga, né? E eu gostaria de ter usado mais, dialogado mais com Roberto Schwartz, com a tradição, vamos dizer assim, de interpretação da brasilidade na literatura, mas tem essa ideia das ideias fora do lugar, né? Quer dizer, e quando você me pergunta, o lacanismo nos anos 70, né? Ele veio aqui, ele deu certo no mesmo momento em que começaram os condomínios, né? Alphaville de 73. Será que, a pergunta do Paulo é assim, será que então o lacanismo ele não marca a passagem de um modo de psicanálise mais arcaico, mais tradicional, mais familiarista, para um modo mais liberal, vamos dizer assim, que seria assim ajustado com esses novos tempos, que seria o condomínio, né? E eu tendo a concordar com você e dizer que em linhas gerais era essa a tese, né? Quer dizer, é preciso explicar por que a psicanálise graça no Brasil, né? Por que ela enquanto prática clínica, enquanto discurso, ela funciona, ela brota, né? Mas ao mesmo tempo explicar por que ela é um sintoma. Por que ela é um antídoto, mas também é um problema, né? E ela é um problema porque, de certa forma, no caso do lacanismo, o que a gente acabou conseguindo fazer é uma guerra de condomínios, né? Quem conhece um pouco da matéria sabe que os lacanianos são uma espécie de trotskistas, né? da psicanálise. Um, funda uma associação. 2, torna uma associação mundial. 3, é uma cisma. 3 já tem um que está pensando fora, tem um que precisa ser o expurgado, ou enfim, não está pensando direito, né? Essa é a causa, a verdadeira causa. Quer dizer, essa ideia, a gente precisa repensar isso, né? Esse livro é um tanto de insatisfação com, vamos dizer assim, a própria forma de vida na qual eu habito, né? Quer dizer, a vida entre os psicanalistas, ela é corroída por dificuldades que não seriam necessárias e que, no fundo, tento mostrar isso no livro, né? A grande esperança da psicanálise lacaniana enquanto modo de transmissão, de institucionalização, é que a gente ia conseguir fazer uma coisa mais democrática, né? Uma coisa menos vertical, uma coisa, vamos dizer assim, um regime de formação de psicanalistas que conseguisse ser crítico, né? Por isso que havia uma partilha, né? Quando a psicanálise chega no Brasil, ela é uma espécie de... A psicanálise lacaniana ela é uma espécie de alternativa à psicanálise conservadora, né? Bom, mas no segundo momento ela vira o quê? Vira uma psicanálise também incrustada nos condomínios, né? Nossa pergunta é se a gente consegue sair dos condomínios. Eu estou achando que esse é um momento assim... realizador, né? A gente fora, né, do nosso condomínio. Isso aqui é um lugar em que a gente não está exatamente habituado, e vieram muitas pessoas na psicanálise, né? Bom, mas eu queria voltar no Roberto Schwartz e numa ideia que você vem falando por aí, de que existiria uma espécie de brasilianização do capitalismo, né? De que a gente estaria na periferia e, de repente, né, quer dizer, a ordem no mundo muda e nós saltamos para o centro, né? Então, um capitalismo baseado na precarização, baseado na produção de anomia, para administrar essa anomia, um capitalismo, vamos dizer assim, da irresponsabilidade legal, um capitalismo, vamos dizer assim, de condomínios, né? Um capitalismo que seria assim muito brasileiro, que bom, era antes signo de atraso, antes a gente diagnosticava isso como que não, nós precisamos superar isso e passar para o próximo momento, nos desenvolver e etc. E de repente, quer dizer, as virtudes do atraso, né? Nós perdemos esse senso de vergonha. Agora nós exportamos essa forma, vamos dizer assim, malévola, né? Esse capitalismo turbinado, hiperexploratório, para o resto do mundo,
né? Então, voltando à ideia, né, de que se antes a psicanálise estava sob suspeita porque era uma espécie de ideia fora do lugar, será que agora as ideias estão no seu lugar, mas o lugar é que ficou patológico? Né? O lugar é que se tornou um campo de concentração ampliado, né? Brincando com essa oposição aí da periferia com o centro, né? Estamos aí no centro mórbido do capitalismo. Obrigado, Christian, pelas tuas respostas e reprovocações. Vamos passar por uma segunda rodada de 10 minutos de comentários para cada debatedor. Eu vou ler 4 questões que chegaram aqui e fazer uma observação que chegou também para o Kim. A primeira pergunta, um pouquinho mais longa. E a fabricação proposital do medo? Algo como bullying territorial ou afim. Vivo num antigo bairro operário de São Paulo. Minha vizinhança tem sido fragmentada por muitos canteiros de obras da Cirela, Gafisa, etc. Pouco antes, instalou-se uma empresa de segurança privada e terceirizada, bem ao lado da minha casa. Fora os gritos, risadas, há conversas em tons arrogantes dos seguranças, que sabem bem onde o áudio reverbera para incomodar os vizinhos, mas também há tiros contra passarinhos e aquela atmosfera de tentar todo dia nos convencer a desistir dali, das nossas raízes, já que não topamos as incorporadoras. Os caras são pagos para nos vigiar na verdade, para nos expulsar. A segunda observação, acho que a pessoa pede um comentário aqui. Em 2000 e qualquer coisa, uma médica moradora de um condomínio no Distrito Federal paramentou os muros de sua casa com centenas de seringas usadas e, segundo a própria, contaminadas com sangue de pacientes soropositivos de AIDS. A obra era acompanhada de um cartaz com os dizeres: não pule, muro com AIDS. A obra, entre aspas, desencadeou protestos dos moradores. O síndico chamou a polícia chamou a vigilância sanitária, etc, etc, etc. A médica tinha sido assaltada algumas vezes. Pedido de comentário. Christian, você diz que o espaço do condomínio é patológico, porém, será que esse espaço existe porque ele já está em nós, as pessoas? O condomínio é uma realidade da classe média ou média alta. A favela é uma realidade das classes populares. Como você articula o medo gerado no conflito entre esses dois espaços? Um é gerido pelo síndico, o outro é gerido pelo traficante. O medo é o mesmo? E a observação que algumas pessoas fizeram ao Kim é que elas estão ansiosas para que esse debate resvale também no cenário político que nós estamos vivendo. Então, eu perguntaria para os debatedores de que maneira essa lógica, essa polarização política falsa ou verdadeira, real ou artificial, reflete isso que o Paulo Arantes elogiou, uma psicopatologia do Brasil entre muitos. Ok, então eu queria falar 3 coisas, né? Tentar nesses 10 minutos fazer 3 discussões. Primeiro a sua pergunta, mas eu também queria dizer algumas coisas sobre esse destino, digamos, do lacanismo no Brasil, né, que acho que é uma questão extremamente interessante, e a função um pouco da psicanálise, se ela é mesmo um dispositivo de gestão, digamos assim, desse ciclo, digamos, esse corpo social condominial, né, brasileiro, ou se ela pode ter algum outro tipo de função também. Eu insistiria primeiro só no seguinte: me parece que não há uma história da implantação da psicanálise, pelo menos do lacanismo no Brasil, que vale a pena ser lembrado também nesse contexto. Quer dizer,
O lacanismo no Brasil foi implementado, antes de mais nada, por argentinos que eram exilados da ditadura militar, certo? Que vieram para cá exatamente porque ainda eram capazes, de uma certa forma, conseguir escapar da ditadura militar pelo seu engajamento muito claro a respeito das questões políticas daquele momento, certo? Eu diria que isso faz parte da essência mesmo da experiência do lacanismo, que desde os anos 60, não por outra razão, você teve boa parte do maoísmo francês, dos estudantes franceses, que acabaram parando como os primeiros alunos, de fato, do Lacan, né? E eu diria, não é por acaso que um dos eixos, teoricamente, mais produtivos do pensamento radical contemporâneo é um eixo marcadamente lacaniano, né? Eu lembraria do Zizek, lembraria do Badiou, lembraria da Judith Butler, lembraria do Ernesto Laclau, então todos têm essa característica. Então, ou seja, talvez isso não seja uma coincidência, né? Eu acredito que há de fato uma tentativa de elaboração de uma experiência de ruptura para um pensamento do qual a experiência do real é um elemento fundamental, e que esse real ele é pensado, entre outras coisas, como uma forma, a sua emergência como uma forma de ruptura em relação à estabilidade de certos universos simbólicos, certo? Para um tipo de pensamento no qual não se trata de reforçar a lei, pura e simplesmente. Não se trata de insistir na possibilidade de integração e de nomeação, mas trata-se de forçar a consciência, do modelo de esgotamento, da possibilidade de nomeação que circula socialmente hoje, né? Ou seja, em última instância, trata-se de uma forma ou de outra pensar a produtividade das experiências de ruptura, né, e de indeterminação. Me parece que isso dá à perspectiva lacaniana uma dimensão extremamente interessante dentro das suas potencialidades de recuperação política. Que exista um lacanismo de direita, claramente, isso não vai estranhar ninguém. Quer dizer, existe um hegelianismo de direita, existe um hegelianismo de esquerda, certo? Até no círculo de Viena existiam esquerdistas, por incrível que pareça, né? Então, eu acho que simplesmente há, de fato, acho que toda experiência rica de pensamento, ela sempre abre um campo de possíveis que podem ser, ao mesmo tempo, liberados de uma certa forma, ou podem produzir experiências até então, não pensadas. E eu quero acreditar que, de fato, isso existe, quer dizer, porque que houve uma absorção, que poderia ter havido uma certa absorção potencial de uma dimensão da psicanálise dentro da gestão corriqueira, da sintomatologia nacional. Esse é um risco que todos nós passamos. Nós podemos falar isso até mesmo do marxismo, quer dizer, que houve uma espécie de institucionalização universitária do marxismo, que poderia, de uma maneira ou de outra, ter sido lido também como um setor dentro desse processo de organização, de um equilíbrio que permitiria uma gestão da situação brasileira. Isso também seria uma possibilidade, o que seria, eu diria, não completamente justo, né, com as potencialidades internas do marxismo nacional, mas esse foi um risco, a ponto de nós termos, sei lá, boa parte dos nossos ex-marxistas foram financiados pela Fundação Forte e acabaram também dando, de uma certa maneira, como os gestores de todo esse processo de implementação neoliberal, que para o Brasil ainda teve essa característica clássica, né, desde o Fernando Henrique, você implementava o neoliberalismo citando Marx e Gramsci, né? Então, mas simplesmente para dizer, eu diria, esse tipo de, não é uma crítica, simplesmente para dizer, esse tipo de tensão interna em experiências intelectuais, ela me parece muito irredutível, né? Isso não poderia servir para deslegitimar, eu diria, o lacanismo. Por outro lado, sobre a sua pergunta, né, se a gente não estaria em um momento novo de partilha entre nós e eles, entre amigo e inimigo, que faria com que até mesmo essa lógica do condomínio fosse ainda algo obsoleto. Eu diria que me parece que essa discussão sobre o condomínio, ela tem um dado muito interessante, porque a gente poderia dizer, ela mostra muito claramente como cada sociedade tem um Leviatã que merece, né? Quer dizer, porque, de uma certa forma, toda essa dinâmica afetiva ligada à gestão, né, gestão dos dois sentidos, a produção e a administração do medo social como um afeto político decisivo,
certo? Que ela que se configura na ideia do condomínio, ou seja, ainda mais se nós lembrarmos como o condomínio demonstra muito claramente esse modelo de gestão por imunização, quer dizer, essa fantasma que eu acho que a Maria Rita desdobrou muito bem, quer dizer, de que nós poderíamos, de uma certa maneira, encontrar um lugar onde nós nos imunizaríamos de toda e qualquer violência, certo? Quer dizer, você mesmo levantou, quando você foi levantar, olha como é que eram as publicidades da época dos primeiros condomínios brasileiros, né? Quer dizer, desperte o homem livre que existe em você. Isso era do caralho, queria até saber qual era o condomínio, eu gostaria de voltar lá, né? Porque, afinal de contas, quantos homens livres existem naquele condomínio, né? Seria uma bela antipublicidade, uma bela contra-propaganda, né? Então, eu acho que isso demonstra, de uma certa forma, eu diria, uma perenidade muito clara, né, de um modelo de gestão por imunização que encontrou nessa figura do condomínio, acho que de fato uma boa, eu diria nem mesmo uma alegoria, um bom modelo de reflexão, né, do que pode ser daqui para frente um tipo digamos, de paradigma securitário, né, aplicado à experiência da vida ordinária, né. Agora, nesse sentido, eu diria, até aproveitando essa questão que foi levantada sobre se nós podemos trazer um pouco esse debate para a situação mais contemporânea, não me parece que de uma maneira ou de outra nós teríamos aí um aparecimento de algum fenômeno novo, né? Quer dizer, nós temos uma visibilidade maior, certo? De um tipo de fenômeno que, quer dizer, antes você tinha que aguentar, era aquelas reuniões de família de domingo, aquele tio que ficava lá enchendo o seu saco, né, falando, afinal de contas, que os militares eram muito legais, que não sei por que você, sei lá, que nem meu avô, que costumava falar em casa, né, do tipo, eu não gosto de pobre, não sei porque o seu pai fica aí gostando de pobre, não sei o que, blá, 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 os militares não são assim tão ruins, blá, blá. A única diferença é que agora meu avô saiu na rua, né, quer dizer, de uma certa forma, né, ele está lá presente, né, e não vai sair, porque nós chegamos num processo de fato de desagregação da esquerda nacional, vindo, entre outras coisas, devido a uma experiência governamental que termina de forma lamentável, né, e que coloca boa parte do que era compreendido até então, pelo menos pela população como esquerda, uma paralisia completa. Isso permite com que eles estejam na rua. Quer dizer, o que sempre me deixa mais temerário nesse sentido não é que eles botem 300 mil pessoas na rua. Eles botaram algumas outras vezes, vão botar sempre. O problema é que hoje nós não conseguimos botar 300 mil pessoas na rua. Porque se a gente conseguisse botar 300 mil pessoas na rua, e os outros 300 mil iam pensar duas vezes antes de sair, certo? Eles iam estar lá onde eles sempre estiveram, lá na lama, onde sempre eles saíram. Agora, o fato é que nós não conseguimos mais colocar 300 mil pessoas, né? O que impede radicalmente qualquer tipo de dinâmica, que era uma dinâmica interna da experiência política nacional. Então, aí, não me parece que isso toque de uma forma ou de outra a ideia de que nós temos agora um tipo de gestão muito claramente tipificada a partir dos modelos de circulação do medo social, das expectativas de imunização do espaço social, e que esse tipo de gestão veio de uma certa forma, eu diria nem veio para ficar, ele encontra o seu momento mais amplo de florescimento. Christian, você fez uma pergunta muito facinha para mim, porque basta dizer sim. Quando você perguntou se hoje a nomeação do mal-estar está em violência e corrupção, o problema, eu vejo que daí se cria um meta-mal-estar, quer dizer, um por cima do outro, é que certamente as pessoas de esquerda também são contra a violência e a corrupção, né? Mas como a direita tomou esses significantes e tomou para derrubar, não por seus defeitos, mas talvez por suas poucas virtudes, tipo diminuir a desigualdade social, né? Que isso nunca é nomeado nas passeatas, mas isso é o que de fato eles odeiam, né? Então tomou violência e corrupção para nomear um mal-estar que é generalizado na sociedade, então nós não podemos mais usá-lo, o que é uma pena, porque eu adoraria sair em passeata pedindo fim da corrupção, e agora não posso mais, né? Foi expropriado por esse outro condomínio, digamos, o condomínio vizinho. Mas eu acho que para a esquerda há um outro nome de mal-estar,
E eu estou falando muito, tomando a mim mesma, não estou falando de nenhuma... E às vezes eu fico pensando, o que eu estou sentindo? Por que eu não fui para a rua no dia do pequeno grupo de esquerda que foi? Eu acho que o pior nome do mal-estar, e aí claro que eu não perdoo os corruptos do PT, é vergonha. Quer dizer, é muito ruim sentir que você quer defender um governo, que você quer defender um projeto, e que você não é de medo de apanhar do coxinha, é porque você está envergonhada, porque aquilo do que eles se valem para reclamar em nome, para defender outras coisas, né? Você também poderia sair à rua. E eu não acho que a questão política, quer dizer, é claro que a bandeira da corrupção ela pode desqualificar ou descaracterizar o que é um problema, não é? Conflito direita-esquerda, que tem que voltar para a rua com o nome dele. Você fica falando em corrupção, é muito vago, etc. Mas se você pensar que esses que falam de corrupção estão para aprovar a diminuição da maioridade penal, que é uma coisa que dá vontade de chorar, né? É evidente que eles só fazem isso porque eles têm a convicção, e eles podem estar errados, que não são os filhos deles que vão para a cadeia. Né? Porque se você pensar num garoto de 16 anos, até a Folha, que põe na primeira página, 87% é a favor, faz uma reportagenzinha tímida lá, mostrando, na Caderno Cotidiano, mostrando menores que estão na Fundação Casa, falando, puxa, mas aqui a gente estuda. Claro que é uma minoria, a maioria está voltando para o roubo, mas nós vamos perder essa oportunidade. Então é uma crueldade. E eu fico pensando como é que se passa de uma revolta política que tem seus aspectos legítimos, não que eu quero legitimar a perspectiva da direita, mas os aspectos legítimos, para uma política do ódio que transcende a análise do que nós podemos achar legítimo. E eu gostaria de ter, eu não tenho, uma compreensão melhor do potencial, digamos, fascistoide dessa ferramenta tão genial que é o Facebook. Não é? E eu nem tenho Facebook, eu só sei... Eu não tenho, porque eu não poderia aguentar o tempo que eu teria que perder, porque eu respondo demanda. Então, imagino o que eu faria, né? Não teria mais nem paciente. Mas um instrumento privado em que você está protegido na sua privacidade, nem sei se a pessoa precisa deixar o nome dela na conta, se ela pode criar uma conta com outro nome, né? Você está protegido na sua privacidade, você pode falar, não importa qualquer porcaria, e você perde a noção, ou você tem a noção exata, né, mas não sofre as consequências, de que aquilo cria espaço público de opinião. Né? Cria espaço público. Então, você investe, e é claro, o que tem o efeito mais poderoso é o recalcado. Não que eu tenha que recalcar a ideia de diminuição da maioridade penal, eu como brasileiro, porque eu sou contra mesmo, não estou recalcando nada. Mas esses temas que viram um certo tabu, se você é de esquerda, você não vai nem discutir, você acha uma besteira. Isso volta com uma espécie de retorno do recalcado. Vira uma bandeira, parece que as pessoas lá... Eu acho que tem um movimento que é pulsional, que é inconsciente, do qual, evidentemente, a direita se apropria, não é? E que reverbera de uma maneira que a gente não tem ideia de qual é o verdadeiro tamanho dele. Porque quem vai à rua, outra história, quem pede intervenção militar. Né? Outro dia um rapaz entrevistado falou, não, a gente não quer ditadura, a gente quer só que eles venham botar ordem, tirar a Dilma e botar ordem, depois, tá bom, depois vocês mandam eles embora. Quem manda eles embora? Né? E primeiro que os caras não têm noção que militar não vai para a rua em nome da moralidade, nem em nome dos seus próprios interesses, vai sempre, né, dentro de uma perspectiva da luta de classe. Então, enfim, quando você fala violência e corrupção, eu fico tentando enlaçar tudo que está não dito debaixo dessas bandeiras que eu, se viessem de outro lugar, eu as abraçaria. Né? E quero só contar rapidamente mesmo, não é resposta, não é nada, só para, eu contei, o Vladimir não sabia, teve um erro de divulgação. Mas no domingo, durante todo o dia, das 9 da manhã às 8 da noite, num espaço cultural do Bexiga, houve uma jornada da esquerda. Uma mesa atrás da outra, ficou o tempo inteiro online, sobre todos os temas que estavam contemplados à direita nas manifestações, questão de gênero, questão de maioridade penal, questão da corrupção, direita e esquerda hoje, o dia inteiro. Foi uma espécie de esforço da inteligência
não para combater, porque foi num espaço que, apesar de que foi online, era um espaço pequeno, cabia, sei lá, 200 pessoas lá dentro, não é? Mas foi uma espécie de exercício de não parar de pensar diante disso que nos deixa tão aterrados. Obrigada. Obrigado. Bom, eu vou limitar a última pergunta expressa pelo Kim, ansiedade ou, enfim, o interesse das pessoas para que se discuta digamos, a implosão que nós estamos assistindo diariamente há alguns meses. Bom, eu vou apenas reiterar e passar a bola para o Christian. O Christian escreveu um bom artigo sobre isso. E é justamente não é um problema, é uma questão. Isto é, nós, digamos assim, esquerda, mas é mais geral, generalizando o máximo possível, estamos sendo psicopatologizados pela direita. Isso. Nós estamos sendo diagnosticados o nosso incômodo, o mal-estar, o nosso padecimento, o nosso sofrimento diante do eclipse total da esquerda. O problema é esse. Por que nós estamos tão amedrontados, tão acoelhados e fazendo, enquanto tem 500 mil pessoas na rua, fazendo em recinto fechado, mesinhas redondas uma atrás da outra? Porque nós estamos desprotegidos. Quem tem mais? Aqui eu tenho mais de 70 anos. Quem não tem nenhum veterano de antes de 64? 64 foi fichinha perto do que está acontecendo agora. Porque em 64 a esquerda não morreu. A esquerda foi momentaneamente derrotada por um erro estratégico. Gloriosamente os comunistas, que Deus o tenha, porque eles lutaram até o fim, foram derrotados. De modo que, mal encerrado o golpe, nós passamos a ridicularizar os golpistas com o famoso festival de besteiras, assim por diante. Isso, e logo mais veio a dissidência armada do Partido Comunista, e no fim dos anos 70 a esquerda já estava renascendo e formou-se isso que está morrendo agora. E isso que está morrendo agora, está morrendo uma morte inglória, vexatória, ignominiosa, deixando todo mundo órfão, porque estão a favor ou contra essa estratégia que naufragou. Nós fazemos parte da mesma família. E o opróbrio, a vergonha, a desmoralização política, a desorientação é total. Estamos todos desmastreados. E ao estarmos todos desmastreados e sem nenhum poder de réplica, nós temos medo e não vamos para a rua, óbvio. A não ser para bate-pau final. Aí é para perder, porque vamos desorganizar. Esse é o ângulo. Agora, levantando a bola para o Christian, digamos então, pelo filtro que ele está propondo, que é do condomínio, então o que está acontecendo agora? Nós nos transformamos num grande condomínio conflagrado. Isso é experiência corrente de todo mundo, popular ou não. O que é briga de condomínio? É briga de foice. É briga de foice em que proprietários e não proprietários viram bicho. Isso aconteceu, está acontecendo. Uma sociedade em pé de guerra, portanto, há um estado de beligerância geral que é o dia a dia de um condomínio de classe média. Não existe condomínio em que não haja beligerância permanente. E, sobretudo, agora vem crescendo, inclusive, todo mundo processando todo mundo. Quem é que não conhece isso? Isso implodiu agora. Implodiu agora porque todos têm uma parte do condomínio a defender contra o outro. Inclusive os movimentos sociais, os velhos movimentos sociais, os novos, vamos ver o que vai aparecer pela frente. Tornaram-se em condomínios. Tem gestores, tem síndicos. É esse o problema. É síndico demais, é condomínio demais, é muito cadastro, é muita gestão de políticas públicas. Deu no que deu. Deu no que deu, as pessoas se encontraram e, obviamente, irão se matar. E, na frente da corrida ideológica, saíram outros que estão fazendo a psicologia disso tudo e, portanto, fazendo o levantamento de que enfermidade nos aflige. E nomeiam o mal-estar e nomeiam para reprimir, para a violência. Então, o problema está aí. Aí nós temos que, eu acho que há uma resposta possível no diagnóstico do Christian. Eu só acrescentaria mais uma coisa. A ideia de condomínio, muro e segregação, ela me desculpe, mas eu acho que ela é parcialmente verdadeira. Porque num condomínio de classe média, que é onde a maior parte das pessoas aqui presentes vive, num condomínio de classe média, ele é tocado por quem?
pelos membros de outros condomínios chamados Campo Popular, que moram no outro extremo da cidade e que vão trabalhar nesses condomínios. Daí é uma espécie de interpenetração, de contágio mútuo, de contaminação mútua, em que os ódios também são generalizados. De modo que a segregação ela é parcial, nós estamos todos juntos. O segurança, o faxineiro, o porteiro, o zelador e assim por diante estão todos no mesmo condomínio, e é a mesma lógica, cada um tem o seu síndico. E o cara que sai de lá, ele vai na justiça trabalhista, porque ele vai ferrar os caras. Então, não cessou essa guerra. E essa guerra, e a gestão dessa guerra, por que é uma sociedade gerida nesse momento? Onde é que está a reviravolta gerencial do cabelo? Significa o quê? É uma outra maneira de se gerenciar o quê? Força de trabalho. O sofrimento, o epicentro do sofrimento está lá no mundo do trabalho, que está sendo gerido de outra maneira, só que magnificado é a lógica do condomínio que está fazendo essa máquina infernal funcionar. Enquanto se nós ficarmos fazendo as contas de quem está a favor e quem está contra, nós não vamos perder isso. E não estamos percebendo que estamos todos juntos. Não é questão de segregação, é saber identificar quem é quem nessa briga. Um outro exemplo, e com isso encerro para o Christian, que é do ramo, não eu analisar, é o seguinte: surgiu agora um livro, eu não vou fazer publicidade desse livro, mas enfim, é porque é da velha guarda da sociologia paulista, essa famosa tradição crítica que, enfim, não deu em boa coisa, sobre linchamentos, é feito por um sociólogo que não existe mais. A sociologia desapareceu, não existe mais sociologia. A sociologia crítica paulista, ele talvez seja o último representante que faz sociologia. E sociologia, quando você faz seriamente, você faz o seguinte, como ele fez. É o José de Souza Martins. Eu também sou do MST e temos problemas, mas isso não vem ao caso. Quando acerta. Há 30 anos ele estuda linchamento no Brasil. No Brasil, todo mundo falando da crise, no Brasil tem 4 tentativas de linchamento, 3 bem-sucedidas por dia. E a manifestação popular. Bom, nós estamos vendo o linchamento virtual de classe média, de rede social, aparecer em efígie na rua. E ao mesmo tempo existe linchamento no Brasil há um bom tempo. O que é isso? Eu não vou dar a explicação dele, não é o caso, mas simplesmente vou aludir ao livro pelo seguinte: estou lendo, não terminei de ler o livro, mas lendo uma resenha sobre o livro, resenha correta, bem feita. O que diz o resenhista? Diz que o linchamento é um sintoma de uma enfermidade da sociedade brasileira. Sim ou não? O que é isso? Então, você que está fazendo a psicopatologia da sociedade entre muros, o que significa esse impulso para o linchamento? Só que vem de 30 anos, ele está seguindo há 30 anos atrás. O linchamento é bom, não vê o caso. Nessa teoria, como ele é um sociólogo clássico, septuagenário, formado lá atrás, as referências dele são outras. Outras coisas é o Durkheim. O que o Durkheim teria usado para explicar essas coisas? Uma coisa que você também está usando. Patologia, são fatos patológicos. São fatos patológicos. E também anomia. O que é isso? Há uma generalização de anomia nesse momento no Brasil. Não tem outra explicação. Um sociólogo clássico diria isso. Encerrando, também é outro boa lembrança do livro do Christian, quando ele repassa os assim chamados cinema brasileiro da retomada. Nós começamos a ver filmes proféticos de 15 anos atrás. Um deles é Cronicamente Inviável, do Sérgio Bianchi, e enfim, andou se perdendo por aí. Não vem ao caso, o último filme dele já é complicado. Mas esse primeiro, Cronicamente Inviável, ele antecipou, o filme é concluído finalizado em 2001. Ele antecipou aquilo que a gente vê em tudo quanto é filme de YouTube sobre manifestação de rua, as pessoas batendo boca, indo um na jugular do outro. No filme do Sérgio Bianchi, como são sketches brechtianos, lá você percebe uma coisa muito peculiar, que a ideia de desigualdade é uma ideia degradante e, portanto, intolerável. As pessoas vão às últimas consequências para evitar essa sensação de humilhação pela desigualdade social. Hoje nós temos o inverso, é a ideia de possível igualdade,
imaginária, porque ela não é real. Isso é marketing de 12 anos para cá, ela não é real, absolutamente. Mas a possibilidade da igualdade faz com que haja um sentimento de degradação totalmente insuportável. E os bate-bocas que a gente vê nesses filmes de YouTube, tudo quanto é manifestação, são exatamente aquilo que ele antecipou no filme dele. Essa sociedade, que ele antecipou no filme dele, a sociedade ela se desentrega, as classes estão lá, mas há um bate-boca, são duelos individuais para ver quem mata o outro primeiro. Começa sendo verbal e você imagina o que acontece depois. É isso. Obrigado, Paulo. Eu vou então passar pelas questões para depois a gente ter uma outra rodada, né? Essa ideia da fabricação do medo, veio na primeira pergunta, me parece essencial. Ela é parte, né, do processo de constituição dos condomínios, mas ela também é parte de uma indústria, vamos dizer assim, que cria o medo, cria o desamparo, né? O Vladimir está trabalhando sobre essa hipótese, né? Cria o desamparo para vender a segurança. Então, a ideia de que você precisa estar constantemente sendo alimentado, né, com expressões, com narrativas, com induções de insegurança, né, a gente conhece como isso funciona na psicanálise, né? É o tipo do pacto mais simplório, né? O pacto que aliena a gente naquela instância que nos promete segurança. E o correlato disso é, então, que a gente vai experimentando progressivamente uma sensação basal de desamparo, né? Muitos autores chamam isso de infantilização do adulto, né? Ou de adultescência, né? Ou de destituição de posições subjetivas que seriam propriamente responsáveis por si, né? Eu acho que esse processo ele é agudo nos condomínios, né? Eu lembraria aqui o trabalho da Teresa Caldeira, onde eu me apoiei, uma arquiteta, né? E que fez uma análise dos condomínios que inicialmente tinham duas grandes promessas, né? A primeira é a segurança, a segunda é você vai resolver os seus problemas profissionais, assim, de babá, motorista, né? Vai haver uma profissionalização dos serviços domésticos, né? Ou seja, o melhor dos mundos possíveis. Isso agregado a um regime de convivialidade, de vida, vamos dizer assim, orgânica, natural, de nova comunidade. Isso deu errado desde o começo, né? Os condomínios tinham seus espaços públicos, vamos dizer assim, entre aspas, amplos, disponíveis, mas ninguém frequentava. Os vizinhos se odiavam. O único lugar que funcionou nos condomínios, isso me parece sintomático, né? Que fez jus à proposta, foram os playgrounds. Quer dizer, é a própria imagem, né, quer dizer, de como a gente lida com o espaço público. São os playgrounds, e nos playgrounds estavam lá as babás e as crianças, né? É um exemplo. Dentro do nosso sintoma dos condomínios, a gente tem essas duas posições subjetivas, né, a babá e a criança, e vamos dizer assim, esse espaço em que eu estou com o outro, mas no fundo o telos da minha ação e da minha convivialidade é meramente a diversão, né? É o brincar, né? Bom, nada contra o brincar, mas me parece óbvio que uma vida em forma de condomínio produz babás e crianças, né? E uma espécie de infância eternizada, né? Eu acho que isso aparece nessa segunda pergunta, né? Aquela médica que coloca em cima dos muros seringas com sangue contaminado com AIDS, né? Quer dizer, eu acho que está tudo aí. O que eu tentei enfrentar no livro é exatamente essa conjunção, né? Então, entre autoritarismo, né? Entre um muro que diz não, né? Está escrito nele, não, você não entra, você fica do lado de fora, em associação com uma certa racionalidade diagnóstica, né? Que assumiu, vamos dizer, expansão absolutamente inusitada, né? Quer dizer, é a única coisa que no fundo faz a lei legítima para nós, que é a norma da vida. Então, quem fala em nome da norma da vida, quem fala em nome da segurança da vida, quem fala em nome da saúde,
tem, vamos dizer assim, uma prerrogativa de calar a boca alheia, né? Então, essa junção de uma razão diagnóstica, uma temática da saúde em associação com o desenvolvimento de uma civilização paranoica, é exatamente assim a metonímia desse gesto dessa médica, né? Daí tem essa colocação sobre o condomínio que está em nós. Concordo perfeitamente, né? O condomínio não é só uma estrutura externa, né? Uma forma de arquitetura, mas ele é uma experiência de si, né? Uma experiência que encontra inclusive correlatos, né? É um tipo de subjetividade que a gente encontra na clínica baseado e orientado para o conforto, né? Nada que, vamos dizer assim, perturbe o conforto, ameace que as pessoas chamam de zona de conforto, zona de segurança, né? Nada que instabilize uma certa administração sensorial, né? Da própria subjetividade, que é o nosso correlato do condomínio interiorizado, né? Você se cria, né? Preste atenção nas nossas propagandas, né? As propagandas, elas são, vamos dizer assim, protótipos de uma experiência de sensações administradas, né? Ninguém entra, você modula, você controla, como se tivesse um controle remoto, né? Em que você consegue ajustar perfeitamente as sensações. Bom, mas uma subjetividade baseada em sensações é uma subjetividade muito empobrecida, muito desamparada, muito, vamos dizer assim, o protótipo daquele que precisa de, então, chamar na hora que a coisa aperta. Quem? Papai! Retorno dos militares. Isso, você não precisa desse Freud, você não precisa ser Lacan, isso é coisa ridiculamente familiarista, ridiculamente assim, falta ordem, chama a ordem. Quem que é a ordem? Os militares, isso é uma polícia, né? Quer dizer, é uma demissão subjetiva da sua capacidade de criar laços e resolver conflitos e reinstituir um presente a partir, vamos dizer assim, de uma história mínima, né? E de um desejo futuro. Essa ideia, né, de que o condomínio ele tem correlatos. Eu estou passando para outra pergunta, né? Correlatos que eu não me aventurei a tecer em detalhes, mas que já estavam lá no texto para o Paulo. Quando eu entreguei o texto, o Paulo falou assim: não, essa ideia é boa, inclusive você tem que ler uns americanos que estão estudando a expansão da população prisional nos Estados Unidos. Eu falei, mas que prisão? E daí depois eu saquei, né? Quer dizer, o condomínio ele faz parte de uma estrutura, né? Uma estrutura que envolve no seu, vamos dizer assim, correlato externo, shopping center, né? Não é à toa que os rolezinhos e etc. O shopping center é um condomínio, vamos dizer assim, de consumo, né? Mas do outro lado você tem a favela e as prisões, né? São quatro figuras fundamentais, né? Da nossa ocupação, semi-ocupação, precária ocupação da experiência pública e que funcionam, vamos dizer assim, por imagens projetadas e por, vamos dizer assim, negações complementares, né? Entrando agora nas questões do pessoal da mesa, né? O Vladimir lembra bem, né, a questão dos exilados argentinos e que no fundo isso é uma discussão que a gente tem entre os psicanalistas, né, porque muita gente diz: Cris, você não pode fazer isso, você não pode ter essas ideias assim, expressar isso em público, porque isso associa a psicanálise com uma tendência ideológica, né? E muita gente diz: mas eu não sou de esquerda, cara, você fica falando aí que o Lacan disse isso e aquilo, e daí vamos pensar que os lacanianos são de esquerda, e pior, então os psicanalistas são de esquerda. Isso não é bom, isso não é bom para os negócios, isso não é bom para o consultório, né? Nosso público nem sempre é esse, né? Você precisa reformular, posicionar melhor a sua tese, etc, né? Mas realmente aí tem um mínimo, né, de discussão, vamos dizer assim, que o Paulo está puxando essa questão com a direita, que é difícil, porque seria fácil responder esse tipo de psicopatologização ridícula, como um certo colunista da Veja costuma praticar assim extensivamente, ele seus asseclas, né, de destituir o outro, dizer: olha, com a esquerda eles são os petralhas, eles não tem que conversar com eles, porque eles são loucos, eles são pessoas que têm um transtorno mental. E o
um imbecil, ele é capaz de alocar um psiquiatra no mundo, talvez a exceção única, para dizer que isso é possível, que tendência política pode ser julgada em termos psicopatológicos. Não é possível, isso não é razoável. Mas é um outro exemplo de como a racionalidade diagnóstica parasitou o poder. Como o poder virou administrar a vida, e a única lei respeitada é aquela que fala em nome da saúde, é óbvio que você se colocando na posição de destituir, de adoentar, de, vamos dizer assim, rebaixar o outro a um louco, é o argumento esperado. Né? Um argumento, vamos dizer assim, cruel, porque se fosse para falar, a gente também teria razões e motivos e poderia inventar fábulas diagnósticas, como essa turma vem fazendo. Só que o problema é essa expansão da racionalidade diagnóstica para cada canto da nossa vida, né? Na educação, é no trabalho, é na justiça, é na política, é na opinião pública. Quer dizer, não tem um que não se autorize a levantar um diagnóstico e destituir subjetivamente o outro, né? Dizer, você precisa de tratamento, quem vai dar o tratamento sou eu, o tratamento é moral, e tome-lhe lição de não sei o que, né? Desculpa. Então, a culpa é toda minha. Para concluir, eu queria agradecer a vocês, né? Que aguentaram e que acompanharam o nosso debate aqui. Eu estou realmente muito impressionado, né? Quando o Kim falou, vamos lá para a quadra dos bancários, da Praça da Sé, eu falei, vai dar errado. Eu não sei exatamente porque, se vai ser o meu público ou do outro, mas vai dar errado. E incrivelmente a gente conseguiu fazer o debate, as pessoas chegaram, teve uma conversa e realmente é um acontecimento, né? Eu acho que é um acontecimento. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Infelizmente, nós não podemos fazer uma terceira rodada. O Christian vai autografar, não fazer dedicatória, mas autografar simplesmente aqui na saída. É um prazer ter a presença de vocês todos. Sem discordar da Maria Rita e do Paulo sobre a dificuldade da situação que nós estamos vivendo, o possível fim de um ciclo, acho que essa reunião, para discutir um tema complexo, para discutir, como diz o Vladimir, a observação social psicanaliticamente orientada da realidade brasileira, nós reunimos mais do que 500 pessoas. Esses debates, coisas como essas, iniciativas como essa, estão se multiplicando também. É um prazer, então, ter tido a presença de todos. Continuaremos com outros debates e até a próxima.